Carta na Manga! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais surpreendente, diretamente de Belém do Pará para o mundo. Somos o Carta na Manga, Vozes de Bairro. Eu sou Paulo Carvalho, muito obrigado por estarem aqui conectados conosco. E eu já quero te convidar a curtir esse vídeo aqui no YouTube, hein? Se inscrever no nosso canal também e clicar no sino de notificações para você receber nosso conteúdo quando a gente postar. Sempre que nós postarmos os vídeos, que possa chegar para você também. Esse vídeo está sendo lançado em estreia. Significa que é praticamente um ao vivo. E se você clicar aqui nos comentários, você afasta para o lado, você vai estar no nosso chat. É lá que você vai poder interagir em tempo real. Coloca suas observações, seus comentários. A gente está curioso para saber de onde você está nos ouvindo. Para você que está nos vendo, nós temos aqui embaixo a Andréia, que está fazendo a parte de acessibilidade em Libras para você. E para você que está apenas nos ouvindo, eu sou Paulo Carvalho, tenho 40 anos, tenho cabelos pretos, pele parda, estou sentado de camisa preta, calça jeans. Estou de frente para uma mesa preta com alguns elementos e uma caneca branca. E estou aqui ao lado do nosso convidado, Tony Cruz. De fundo nós temos uma grande bandeira da cor laranja com ícone em formato megafônico escrito Carta na Manga, Vozes de Bairro. É um prazer poder estar com vocês em mais um episódio dessa nossa série. Essa que é uma série que foi aprovada por um edital de chamamento público, número 005/2025, de fomento e incentivo à circulação de projetos culturais. Política Nacional Aldir Blanc, FADESP, Secretaria de Cultura do Estado, Governo do Estado do Pará, Governo Federal. Muito bem, dados os recados, eu quero também te convidar a conhecer aqui o nosso Instagram, @Carta na Manga Podcast. Depois você aponta o seu celular para a tela, que vai ser direcionado para o nosso Instagram. E é lá que tu vai ver todas as postagens, todos os vídeos, todos os bastidores desse encontro mágico, desse nosso encontro. Hoje nós estamos finalizando a nossa série do Vozes de Bairro. E com essa série, o Carta na Manga saiu do estúdio e veio conhecer os artistas, personalidades, projetos, pessoas que fazem a diferença, pessoas que são Carta na Manga nos bairros de Belém. Nesses 15 episódios, nós passamos por lugares como Marambaia, Marco, Tapanã, Curioltinga, Guamá, Condor, Jurunas, Batista Campos, Cabanagem e hoje finalizando no bairro de Coqueiro. Estou muito feliz de poder estar hoje aqui nesse lugar que a gente está realizando essa gravação. Tem um valor emocional muito grande, eu vou explicar para vocês por quê. Nós estamos falando direto da paróquia da Santíssima Trindade, da Diocese Anglicana da Amazônia. Fica aqui no bairro do Coqueiro, no conjunto Maguari, Alameda 11, Passagem Liberdade. Fica aí ao lado do batalhão da Polícia Militar do conjunto Maguari. E aqui foi o lugar que eu cresci desde adolescente, nessa igreja, nesse salão que nós estamos. Então, muita coisa já aconteceu, vivi muitas memórias boas e hoje poder estar vindo aqui trazer o Carta na Manga é muito, muito especial. Ainda mais com um convidado que também é vizinho do bairro, que é aqui do bairro de Coqueiro e que é do conjunto Satélite. E ele vai trocar muitas histórias e compartilhar a história deles com vocês. Nós, quando pensamos e idealizamos o projeto Carta na Manga Vozes de Bairro, foi um dos primeiros nomes que a gente sabia que estaria nesse projeto, porque o trabalho que ele tem, o trabalho que ele faz de resgate de memória, através do brinquedo, através do museu, é incrível. E é isso que a gente vai compartilhar hoje. Então, eu quero que vocês recebam no Carta na Manga, Vozes de Bairro, Tony Cruz, do Museu de Brinquedos Antigos do Norte. Tudo bem, Paulo? E aí, meu amigo? Tudo bem? Você? Beleza? Tranquilo, graças a Deus. Como é que estás? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Tony, tu és do Satélite. Satélite. A gente está aqui no conjunto Maguari. Pertinho. Pertinho. Mas é vizinho, né? Vizinho. São dois bairros bem conhecidos, né? Com muita cultura, com muita arte, né? E desde já, obrigado pelo convite.
tá? Pra gente sempre é uma honra estar aqui não só com o Carnamanca, mas sim com os projetos em geral. Maravilha. Tony, quando a gente idealizou esse projeto, que a gente sabia o que a gente queria fazer, o primeiro nome que veio foi teu. Só que, coincidentemente, por algumas ironias da vida, por compromissos, não ia nem dar para você participar, né? Isso. Por conta do trabalho e tudo. E a gente vem se falando ao longo desses últimos 3 meses, tentando, vamos conseguir. E não tinha dado já certo, né? Já tinha até, como é que chama? Desistido. Olha, vai ficar para a próxima temporada. Mas aí, cada vez que passava eu vinha. E aí, Tony, já tenho tempo. E aí, finalmente deu certo. E a gente está hoje fazendo aqui o último episódio. Uma honra, viu? Num lugar que é muito especial, com um cara que é muito especial pra gente. Obrigado, de coração. Tu quer que aproxime mais? Então vamos trazer mais aqui. Pronto. Tony, eu cresci aqui no bairro do Coqueiro, Conjunto Maguari. Dos 10 aos 30 e poucos anos. Certo. Tu também a vida toda no Conjunto Satélite. Sim. Foi assim, nós somos criados, a gente foi criado pela minha mãe e minha avó. Então a gente foi criado naquela base familiar, escola, né, família, e a gente foi crescendo nesse embalo, né, muita cultura, muita leitura, né, e o Satélite hoje, cara, ele é um berço de muita coisa. A Satélite hoje tem o pessoal que joga bola, muitos jogadores de futebol saíram do Satélite. Ah, é? Sim. A cultura é forte e o teatro, né? Lá a gente tem muitos artistas, né? E pra gente, né? Eu vivi aquilo ali, né? Escola, a questão do futebol, né? Então a gente viveu aquilo ali muito tenso, né? Tipo, uma coisa, eu sou muito saudoso, né? Ia para a escola, depois da escola tinha bola, né? Então a gente recebia muito papel de carta, né? Então assim ficou uma coisa muito grande, né? São as memórias afetivas de cada bairro. Com certeza. Eu sempre começo essa nossa conversa no Cartamanca Vozes de Bairro perguntando como é que é viver. Eu sempre falo o bairro, mas eu vou ser mais específico pela tua relação com o Satélite. Como é que é viver no Satélite? Hoje, como eu falei, é um berço de muita coisa boa, né? Lógico, tem os seus pontos negativos, mas tem muito ponto positivo, né? E hoje, a tua pergunta ela é muito, muito forte, né? Então, hoje eu posso falar que eu saí do Satélite para o mundo, né? Para mim entender que eu virei artista, eu não gosto de usar esse termo, né? Eu sou muito cheio de vergonha, né? Mas eu vi, né? Então, assim, essa ponte, sair do Satélite para Belém, né? Sair do Satélite para o mundo hoje. Né? Hoje nós temos um trabalho muito grande, né? Tu está onde? Do Satélite. Então, falar do Satélite, tem os poetas, tem os jogadores de futebol, tem os malucos, né? Tem as poetisas, tem os professores. Então, a gente foi criado ali, né? Escola pública. Eu lembro que a gente ia para a escola, eu e o meu irmão, e aí a gente tinha prova, né? Então era um momento muito, né? A prova hoje. Então a gente ficou com aquela lembrança, né? O Satélite, né? O Satélite. Então a gente chega lá em Belém, como o pessoal fala antigamente, lá no centro. A referência é o Satélite. Então para mim e foi uma honra, né? Esse processo todo. E quando tu para pensar, né, além do pouco que tu já citou, quais as memórias tu tem dos lugares no Satélite? Tem algum lugar que te desperta uma lembrança? Ou quando tu passa, tu vê alguma transformação que tu lembra, poxa, era assim e agora tá diferente? Sim, a minha avó ia na taberna, era o seu Araújo. Então ela ia comprar o pão e tinha o caderno que anotava o pão e o valor. Então eu sempre subia na escala e brincava lá na pracinha. Então para chegar o pão ia até morar. Era eu e meu irmão, né? Então a gente ficava por horas lá na pracinha e o pão estava na sacola. Então ficou, né, essa lembrança, né? Então a gente hoje eu lembro assim de ir comprar o pão e o pão já ficava atrasado, né?
Então, essa evolução, ela é muito grande, cara, né? É uma evolução do satélite muito grande. A gente nasce, né? A gente vê a rapaziada da música, né? O pessoal do som, hoje, na velha guarda, né? Então, a gente tem esse prazer de ver essa geração nova, mais antiga. Então, é isso. O bairro do Coqueiro, ele tem muito essa questão da arborização, né? Eu acho que poucos bairros de Belém ainda mantêm esse clima, assim, mais ameno, de árvores. Hoje o Maguari tinha mais, o Satélite tem ainda. Mais ainda, Tem um grande parque, que eu não vou fazer propaganda, mas que ele tem muito essa atmosfera, não é? Que é bem conhecido lá. Isso. Então, o Satélite, ele tem muito dessa pegada da árvore, do verde, né? Isso reflete no clima. Lá também tem um grupo lá que a gente toma conta, tá aquela mata todinha, né? E aí a gente faz todo esse trabalho cultural, social, né? Tem o pessoal do rock que abraçou aquela área muito grande, né? Tem o pessoal da bola. Então, assim, falar, como tu citou aí, falar do satélite é muita coisa, né? Então, para mim é uma honra morar no satélite. Perfeito. Tony, é inegável a importância, o papel que o brinquedo tem na caminhada do ser humano. Sim. Desde os tempos antigos, quando talvez ainda não havia uma definição clara de brinquedo, mas a prática do brincar já devia acompanhar a humanidade desde os primórdios. Quais são as tuas memórias pessoais em relação aos brinquedos? Tu lembra de situações, tu lembra de compartilhar? O que é que tu pode trazer pra gente disso? Assim, eu e meu irmão a gente brincou muito, né? Então a gente tinha a hora de brincar. Olha, Tony, olha, Renato, tem que ir lá na escola, tem que fazer a prova, olha a hora da prova. Então quando a gente parava de brincar ali, a gente ia pra escola, fazia a prova, ou então assistia a aula. Quando eu chegava em casa, a gente ia continuar aquela brincadeira. Então eu tinha aquela ideia na minha cabeça de continuação daquela brincadeira. Onde parou? Então, ali a gente brincava ali até um certo tempo e depois a gente ia fazer as atividades, né? Com a minha mãe ou com a minha avó, os trabalhos de casa, né? Outro ponto que a gente tinha naquela época, até hoje, o amigo imaginário, né? Então, eu brincava com meu amigo imaginário aqui. Esse cara tá doido, tá doidão. Até hoje eu tenho. Então, eu levo ele, o seu João, para palestra, para exposição. Eu estava no evento, então quando eu chamei o seu João, as pessoas ficaram me olhando. Quem é seu João? Meu amigo imaginário. É aí que tu começou a usar a imaginação. Isso. E o brincar também, ele não só está relacionado ao singular, mas também ele favorece a sociabilidade, né? Então, as relações que a gente tinha na infância, do brincar na rua, não brincar necessariamente com algo concreto, mas até com o imaginário. Tira alta, sobe, simplesmente subir no lugar. É o ato de brincar, né? Então, olha só, na Índia, na Grécia, começou aqui, Índia e Grécia. Então, quando as crianças eram mortas, ou quando elas morriam por qualquer coisa de doença, ou quando elas iam na guerra, quando elas faltavam na guerra, tinha que enterrar elas, então elas eram enterradas com os brinquedos. Tá? Os brinquedos tinham 3 formas: ou era de pena, ou era de couro, ou de madeira. Então, não tinha essa diferença do mais rico do mais pobre. O mesmo brinquedo é brincado pelas 2 classes. Tá? Então, começou daí. E já tinha alguém lá olhando a questão do brinquedo, né? Então, olha, é assim. Então, a evolução do brinquedo já cai, depois que cresce a Roma antiga, ela já cai para um cenário econômico. Aí tem toda uma questão. Tá. Quando é que tu teve essa sacada de criar o Museu de Brinquedos? Hoje o Museu de Brinquedos Antigos, para vocês que estão acompanhando, vai aparecer aí as redes sociais dele enquanto ele está falando, mas o Museu de Brinquedos ele já não é algo relacionado só a Belém. O mundo já conhece, tem várias pessoas que visitam o Pará e querem conhecer. A gente vai falar dos visitantes logo mais, mas o museu ele já deixou de ser algo restrito ao Pará. Só que eu quero que tu explique para o pessoal como é que começou essa ideia. Tá. Assim, surgiu do nada,
né, eu estava terminando de escrever uma quarta obra literária, não tinha nada a ver. Aí eu fui para a Feira do Livro, lancei a obra. Quando eu voltei para casa, já com a ideia, então comecei a fazer um projeto. Fui no cartório, tranquilo. Aí eu fiz uma lista do que eu tive criança e outra lista do que eu não tive, por questão financeira. E comecei a fazer um trabalho histórico e cultural. Nesse trabalho histórico e cultural, eu tive um resultado maravilhoso. Não tinha o museu. Não tinha um museu de brinquedo? Não tinha. Aonde? Aqui em Belém? Aqui em Belém, né? Então, para mim foi um ponto muito positivo. Eu desfiz, na contramão de tudo, eu desfiz a casa, eu ia comprar uma casa. Então, aí já começou a minha loucura. Eu não comprei a casa, peguei a grana e fiz todo esse projeto, fiz todo esse trâmite. Comprei as peças, fui nas lojas mais antigas de Belém, comprei o estoque dos caras. Tu lembra o que tu comprou nessa época de brinquedo? Assim, algum que... Aqui em Belém eu comprei na Farmácia Brasil, comprei... Não, mas peças, as peças? Assim, se tu lembra alguma peça... Forte Apache, eu comprei aqui, comprei Super Máquina. Então, foram peças que eu tive... Eu fui assim, eu comprei e fui guardando. Comprava e ia guardando. Não tinha Uber na época. Então, era táxi. Então, quando eu ia fazer a compra, eu checava com 8 táxis. Pô, esse cara tá doido. O que é? Ah, porque tu trazia todo... Já trazia todo o histórico do pessoal. Então, eu olhava, limpava, guardava. Chegou um tempo, acabou a grana. Tá, beleza. Eu sentei, fui ler, fui estudar sobre o tema que eu queria. Então foi um sonho que eu tomei radical. Eu já gostava de coisa antiga. Eu sou apaixonado por casa antiga, por lachota. Eu tenho um sonho muito grande de morar numa casa antiga com piso de madeira. Então começou aí. Então, assim, eu uni a loucura, o sonho para a realidade. E a gente está falando de qual ano? Quando começou... 2009. 2009. Está... Esse ano a gente faz 17 anos, né? Nós. Então, quando eu falo no museu, é nosso, é de Belém. E aí tu estruturou ele tem um local físico, né? Que hoje em dia é um local secreto. Mas que quem quiser conhecer, entre em contato com o Tony, que ele vai agendar uma visita, fazer uma triagem, né? Para você ir conhecer... Por conta do horário também, né, de trabalho, mas é aberto a visitas, tem um valor simbólico. E lá é um lugar que eu já estive, você entra e você fica encantado, é uma viagem no tempo. Quero muito que meu amigo Antônio Freitas um dia vá lá conhecer, que é um lugar muito bacana. Então, tu criou o museu, e aí como é que vai funcionando assim o abastecimento das peças? Ele surgiu em 2009. Então, eu não sabia que eu ia incomodar muita gente no bom sentido. Por quê? Porque eu comecei a incomodar gente de São Paulo, do Rio, Minas Gerais, Porto Alegre. Mas por quê? Como assim? Por que um museu? Então, onde fica? Então, as pessoas me enchiam de perguntas. Eu já tinha tudo na minha cabeça. Eu falo que foi uma coisa de Deus, porque eu tive a ideia, eu executei. Detalhe, sozinho. Então, o Tony é o cara que faz a foto, o Tony é o cara que limpa, o cara que restaura. Eu sou... Então, muitas pessoas me chamaram de louco. Olha o papo desse cara aí, é um doidão. Eu pequei muito, não. Então, quando eu apresentava os projetos, não, toma, leva. A ideia que eu tive, as pedras maiores eu vendi, que era uma lambreta, uma vespa, né, as motos. Eu vendi, comprei o material e fiz o espaço. Na época... tu vendeu algumas peças para te montar o espaço. Entendi. Tá? E aí foi muitos comentários. Né? Eu aqui quieto. Eu já sabia. Eu não sabia como ia ficar esse museu, né, na visão das outras pessoas. Por quê? Porque cresceu muito. Né? Então, de 2009 até hoje... hoje a gente faz 17 anos, dia 17 de agosto. Então, foi uma caminhada muito grande. Então, quando eu falo sozinho, é sozinho. Sem apoio financeiro, sem apoio cultural.
E para mim é uma coisa muito orgulhosa, né? De mostrar, quando eu falo de Belém, quando eu falo do museu, não é meu, ele é nosso. Como é que é a reação das pessoas quando elas entram no museu e veem, e eu pensei que era uma pessoa, que entram no museu e veem todo o acervo lá. De primeira é uma viagem. Eles perguntam para mim, mas como? Como tu juntou isso tudo? Por que tu fez isso? Olha, eu tive isso, isso te marcou a minha infância, isso te marcou o meu Natal. Então esse é o grande objetivo. As pessoas possam vir, conhecer, relembrar, reviver e conhecer o espaço. Não é só a questão do lúdico. Hoje virou um mercado muito grande. Temos as marcas de brinquedos, né? Então, quando a gente fala em brinquedo, não é só o carrinho, não é só o bonequinho, tem toda uma questão. Hoje, tipo assim, quando eu comecei lá atrás, tinha as pessoas que já tinham as suas coleções, né? Tipo, só carrinho, só videogame, só quadrinho. Então, eu fui fazendo um geral. É o primeiro Museu do Norte. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter um pouco de cada coisa. O que eu tive criança e o que eu não tive como criança. Então hoje, esse museu, ele já está chegando mais ou menos a 6.000 peças. Da última vez que eu vim era 5.100. Vai te ver, né? Da última vez que a gente conversou sobre isso, eram 5.100 peças. Então cresceu. Hoje a gente organiza eventos, a gente participa de eventos, né? Existem muitos eventos grandes em Belém, existem muitos colecionadores escondidos que não gostam de se aparecer. Só que a gente sabe, hoje eu faço um trabalho, entre aspas, a gente faz um trabalho de, como eu posso falar, de apoio para as coleções, para a restauração, para limpar. E os caras ficam doidos. Como é que tu fez isso, cara? Então, para mim, é um elogio. Né? Sempre que o sonho está começando, as pessoas duvidam. Mas depois que o sonho acontece, aí elas, olha, legal. Tu já teve a oportunidade de perceber uma mesma pessoa nessas duas fases? Que no início ela duvidava de ti, mas depois ela chegou e falou, olha, realmente, Tony. Alguns nãos, hoje, eles querem se transformar em sim. Por exemplo? Eu aceito. Tipo, olha, Tony, vem pra cá comigo. Só que eu não quero atrelar a parceria, vou usar parceria, o termo parceria com política. Entendi. Entendeu? O museu, ele é um museu. Eu não quero atrelar nada. Quero levar essa mesma base dos 17 anos. Se for para me levar sozinho, eu levo. Mas, se tiver algum empresário, alguma empresa que possa participar desse processo, né? Mais 15 anos, mais 30 anos. Então, para mim, hoje, ver isso tudo realizado, para mim é uma honra. Não, eu fico feliz comigo mesmo, eu fico feliz porque eu posso acessar, ter a capacidade de oferecer para a pessoa cultura, arte, atrás das peças. Eu posso orientar um TCC através do museu, posso. Então, hoje a gente recebe gente de fora, Manaus, Fortaleza. Então, para mim é uma honra, cara. A gente está crescendo. Né? Isso. Hoje, aconteceu agora há pouco tempo, uma feira, a maior feira de brinquedos, a Brinque, São Paulo. É a feira a maior da América Latina, relacionada ao lançamento de brinquedos. A gente foi citado. 2013, a gente foi citado em Madrid. Então, estava rolando lá uma convenção e os caras lá atrás de mim. O Tony estava em Belém. Olha só o processo. Olha, o maluco lá de Belém tem um museu, ele tem um estoque, ele tem um acervo de brinquedo. Mas como? Ele está aí? Eu estou aqui em Belém. Então, entendi. As pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Portugal, Alemanha, então um vai falando pro outro. Eu estou aqui. E assim vão divulgando. Entendeu como é? Tony, eu sei que são peças de museu, né? Claro, tu não podia trazer tantas, mas tu trouxe 3 convidados aqui. Sim, sim. 2 estão por cima da mesa. Começa falando um pouco sobre ela. Esse aqui é o ET, tá? É do filme
década de 80, participou, também saiu a peça, né? A questão não só do filme, mas também do boneco. Esse é original mesmo, daquela época. Tudo perfeitinho. Eu lembro quando eu assistia, e é bom que o brinquedo aí traz a memória, não é? Quando você toca. Eu lembro de quando eu era pequeno que assistia e o ET ficava com o dedo. A senhora lembra, reverenda? Do dedo do ET piscando, que acendia? Pois é, aí no dedo do ET, aí eu tinha aquela luz que ficava assim. Entendi. Ó. E aí já dava para matar a imaginação, nostalgia. A imaginação. Muito bom. O ET, o que mais que tem aí? Aqui eu trouxe um Topo Gijo. 1980 também. Pode pegar, Paulo. Olha, mostra aí pro público, por favor. Esse aqui é um ratinho que também marcou uma geração. Topo Gijo, esse aqui é bem diferente. Agora, uma coisa eu vou observar: a pele dele está impecável. Para a idade dele, né? Aqui tem todo um processo, né? A gente usa uns trutes, algumas maquiagens para manter. E a da Virgínia? Legal, caralho. Topo Gijo. Interessante ele. Esse aqui é uma peça de qual década? 80. De 70 para 80. Olha só. Aí tentou bater uma questão ali para manter a roupinha dele também. Original. E tem uma especial aqui, ó, que tu trouxe. Essa tem história. Essa aqui é a Mônica Tatrol, 1970. 1970. É a primeira. Primeira Mônica. Licença aqui. Rapaz, olha. Essa também passa por todos os processos que tu faz de manutenção do museu. Antônio, como é que faz para fazer manutenção de 6.000 peças? Devagarzinho a gente faz, né? A madrugada é grande. Ah, é? Tu vai assim um pouquinho em cada uma durante o ano e aí no final do ano tu fecha o ciclo? Como é que é? A gente tira um tempo, né? A gente tira um tempinho para organizar. Então a gente faz um trabalho de duas etapas, né? Os brinquedos e os objetos. Então a gente faz, como a gente já tem toda essa técnica, então fica mais fácil de fazer esse trabalho. Os brinquedos têm energia? Tem. Então olha só, até hoje eles brincam lá. Quando eu vou dormir, eles estão aí complica. Não, eu tô falando assim porque, por exemplo, tem brinquedos que passaram com as pessoas momentos felizes e talvez tenham brinquedos que passaram por momentos ruins. Imagina, o brinquedo que foi brincado por uma criança que morreu, que tinha câncer. Então ela foi doada para uma creche. Vamos dar um exemplo. Então, olha só a energia. Aquela outra criança que está recebendo o brinquedo, ela não sabe. Mas tem energia ali. Mas tu consegue perceber num objeto essa energia? Sim. Consegue? Consigo. Tu já recebeu alguma doação que tu preferiu não querer? Foi mesmo? Já. Como é que foi? Então assim, a pessoa veio, aí... Não bateu. Aí eu fico... Então essa peça ela ficou lá atrás para receber a energia de casa. Estou tentando uma questão. Uma preparação, uma limpeza dela. Uma limpeza. Cara, que interessante. Então, olha só, um ponto interessante. Então daí começou os carimpos. Então, a gente é chamado para fazer os carimpos. O que são os garimpos? São as procuras, né, um caçador de relíquias. É mesmo? Então olha só. Como é que é? Me conta. Então assim, hoje a gente tem esse mercado. A gente tem hoje uma agenda de clientes que a gente atende, né? Então, funciona assim. Tony, eu quero tal peça. Eu quero móveis antigos, eu quero uma cristaleira, eu quero brinquedo antigo. Tá. Então a gente vai lá, faz o carimpo. Casa antiga, ferro velho, estaleiro. Eu faço o trabalho, te restauro e chega na mão da pessoa. Já tudo pronto para usar. Tony, eu quero um brinquedo. Eu quero uma bicicleta antiga. Eu faço o trabalho. Semana retrasada, eu não sei se tu viu, eu postei lá no meu Instagram Vi. Eu tava no porão. Então ali tinha muita coisa. Olha só a energia. É muito fantástica. Então, é uma questão muito interessante, né? Porque as famílias tradicionais, elas ainda têm a questão dos móveis antigos, a cristaleira, né? Os armalas, né? Então, para mim, como eu sou muito apaixonado, então serviu toda essa viagem, essa ideia, não só do museu, mas de fazer o trabalho de carimpar as peças, é um trabalho de carimpagem, né? Então, não é só o trabalho de ir atrás da peça, mas sim restaurar, entregar para a pessoa mais ou menos 80% original.
Que legal. né? E dessas pessoas que vão conhecer o museu, visitar, já apareceu alguém sem noção querendo comprar as peças do museu? Sempre. Ou às vezes até emocionado, né? Porque vê uma peça que faz parte da infância. Para mim, assim, Paulo, é interessante porque quando eu chego lá, a galera tá mais ou menos dos quarentão. Então, eu já chego lá, né, naquela ânsia, né, naquela vontade de olhar as peças. Então, assim, eu tive isso. Não quer vender? Então, eu recebi tem uns 4 anos atrás, o seu Oscar. Ele veio da Cidade Velha. Ele ficou ali parado perto da minha escada por horas. Chorou, chorou. Então, até hoje aquele rosto me marcou. Então foi uma situação que eu passei ali dentro que me marcou muito. O choro, o olhar dele. Ele me falou assim uma coisa muito interessante. Eu era um anjo, eu já tinha vindo aqui nessa terra, só que eu era um dono de uma loja de brinquedos. E olha só. Interessante. Interessante, né? Então são histórias. E da galera que vem de fora, que eu citei lá no início da conversa, tem gente que já vem para Belém e já quer agendar a reunião contigo. A palestra, então a visita. A visita, né? E tem gente que vem de outros estados. Como é que é quando a galera vem de fora e se surpreende? Para mim é uma coisa muito, muito legal, muito importante, né? Ter essa informação para passar para elas. Então elas ficam ali encantadas, né? Olha, Fortaleza, olha. Então, é uma troca de informação, de conhecimento muito grande. O que eu sei, eu tento passar para elas. Então, o primeiro passo delas, né, a primeira sensação é a nostalgia. Então, elas ficam ali muito, como eu posso usar um termo, elas ficam ali olhando de tudo. Como é muita coisa, elas ficam ali por horas. Muitas coisas, quadrinho, toca-disco, brinquedo, então, é muita informação, não só visual. Então, assim, esse contato hoje para mim é muito importante. Receber um visitante de outro estado e mostrar que Belém tem esse espaço lá para eles. E quando é uma criança, porque tu falou do pessoa de 40 anos, ela tem nostalgia, mas a criança ela não viveu aquilo. Como é que é a reação delas com o novo que ao mesmo tempo é antigo? Uma boa pergunta. Elas querem pecar. Então tem peças que a gente autoriza, né, para elas terem esse contato. A mão no brinquedo, com luva, uma máscara, ou então só com a luva. Elas estão ali, elas estão tendo aquele contato ali, é único. Elas estão conhecendo o brinquedo antigo, uma geração dela, é uma outra geração na cabeça. Ela já nasce uma outra geração. É um outro foco. Naquele fator ali, ela vai lembrar. Quando ela tiver com 5 anos, ela vai lembrar. Olha, eu segurei uma peça. Assim, eu vi uma peça. Eu vi esse brinquedo. Então, são evoluções. Né? São passos. São evoluções do brinquedo. São evoluções do pensar da criança. Hoje eu tenho um conhecimento, eu posso identificar só pelo pecar de uma criança, ela foi abusada. Entendi. Eu tenho um curso que eu fiz pela UEPA de brinquedista. Então eu fui além, não foi só brincar, pegar na mão, contar uma rota, cantar uma música, contar uma história. Eu fui além. Eu sentei, estudei, eu li. E quando a criança olha os brinquedos que ela não conhece, teve alguma situação engraçada de, por exemplo, algo que pra gente é muito identificável, né? Isso aqui é para isso, mas a criança olha e não entende para que é. Tu lembra alguma coisa assim? Já, eu estava com uma escola, né? Foi ano passado. Então, a criança olhou, eu não vi, né? Então ela foi lá e puxou. Aí todo mundo ficou olhando. Menina, fulaninha, não pode mexer aí, é museu. Ah, entendi. Ela... Não, mas assim no sentido. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Lembra do teco-teco que batia assim? Pra gente, a gente sabe o que é. Mas se eles olharem, eles não vão saber para que serve. Então tem essa questão, por exemplo, o videogame. Tá. Era isso? Assim era o videogame. Porque hoje é tudo no celular, tudo né? No celular, mais leve. Então, tu tinha que ligar o videogame na televisão, o cabo, a fonte. Elas ficam encantadas. Isso é o videogame, tio. É o videogame. Isso aqui, esse cara barbudo, é o Falco. Mas tinha barba ele? Tinha barba.
E por que quebrava o dedo dos bonecos? Quando a gente metia as armas, quebrava o polegar. Então, elas ficam olhando, né? Tem muita criança que é muito observadora. Mas por que isso? Mas por que aquilo? A gente tem que estar preparado. Certo. E aí a gente, como pessoa que acompanha também o Museu de Brinquedos, vai vendo como cada vez mais a mídia também vai dando abertura para vocês. A gente teve você no Sem Censura. Sem Censura. Como é que foi a experiência lá com a Vanessa? Com a Vanessa, a Capitã Vanessa. Para mim foi muito emocionante, né? Foi uma honra estar lá com ela e mostrar o nosso trabalho. E ter boas telas, veio outros, né? Veio outras entrevistas, veio outros convidados para a gente poder fazer o trabalho com o museu. Então a gente está crescendo, né? É do Pará. É do Pará. Tony Cruz, né? Do Pará. Foi um passo muito grande. Como é que foi o convite? Como é que surgiu? Eles já tinham ido lá no meu trabalho, parece, né? Então, nunca estava certo. E aí, uma vez a gente recebeu a ligação, né, e uma mensagem. Nesse dia, eu organizei tudo e recebi a equipe. Foi numa tarde. Né? E rolou toda aquela bate-papo, a entrevista, e a gente deu outro passo. Né? Eu te falei sobre a importância dos grupos, né? A gente foi citado em Madrid. Então, para mim, foi uma outra honra, né? Os caras lá, o pessoal sabe que aqui em Belém, aqui no Brasil, tem o museu. São Paulo tem as galerias, né, dos brinquedos. Então, assim, a gente tá chegando lá. Né? Hoje, o meu foco são 2. Ano que vem, chegar na Brim, que é essa feira que eu te falei, que é uma das maiores feiras da América Latina, e na CCXP, que é uma feira também relacionada a quadrinho, né, a cinema, os bonecos, né? Então eu estou com esses 2 pensamentos, né? Eu fui convidado também para expor por uma faculdade, foi ano passado, a gente participou, tinha uma minissérie, né, um curta. Para mim foi uma outra honra. Já está no ar para assistir? Como é que ainda não? Já está no ar, tá numa faculdade, deve estar na plataforma deles. Tá. Depois a gente conversa. Beleza. Tá bom? Pô, que bacana. E teve um encontro que a gente chama no mundo dos quadrinhos, a gente chama de crossover, que é um encontro de universos, né? E aí teve o encontro do Tony Cruz com o Casarão do Boneco, que já esteve no Vozes de Bairro. Foi com a Adriana, com o Paulo. Como é que foi essa noite? Era uma exposição? Foi lá, a gente participou, né? Um trabalho lá deles, né? Do evento, né? Eu levei algumas peças, né? A Mostra Aí, o nome do projeto. Então a gente caçou a arte e a cultura no Casarão com os bonecos. Então eu levei algumas peças, né? A gente caçou com todo esse processo, né, da arte, da literatura, do cinema. Então lá eles têm um espaço muito grande, né? Muito interessante o espaço deles. Eles têm um pouquinho de cada coisa, né? Então atrelou, deu certo o museu no Casarão. Nós vimos as fotos, ficamos muito felizes desse encontro. E tem um quadro bem aqui. Conta aí o que é esse quadro pra gente. Esse quadro aí, a gente recebeu uma premiação em 2014. Tinha uma fábrica reconhecida de brinquedo, né? Foi uma matéria nossa no jornal e a gente recebeu o convite para estar em São Paulo para receber. Só que como eu já tinha caixa toda a grana no projeto, né? Eu não cheguei até São Paulo, mas o prêmio chegou até mim. Foi a Estrela, né? Uma marca reconhecidíssima. Foi. Deixa eu ler aqui o que está escrito. Está fazendo o reconhecimento pelo trabalho. São Paulo, 8 de julho de 2014. Prezado Tony Cruz, nós da Manufatura de Brinquedos Estrela vimos por meio dessa agradecer e parabenizar pela exposição dos brinquedos antigos que mantém em Belém do Pará. Sabemos da importância que o brinquedo tem na vida das pessoas e a sua iniciativa só vem a enriquecer culturalmente sua região, trazendo momentos de recordação e alegria a todos que têm acesso ao acervo. Desejamos que continue esse ótimo trabalho. Estrela, caramba, emocionante, viu? Fruto, né, cara? É resultado de um trabalho muito grande.
né? Se tu me falar hoje em relação ao financeiro, eu não falo. É o amor. Então, já teve dias que eu cheguei do trabalho e recebi as visitas 3 da manhã. Eu já gravei com as equipes 5 da manhã, meia-noite, 2 da manhã, mas com um sorriso. Eu posso estar com o rosto cansado, mas a gente está lá. Né? Por quê? Porque é um fruto do trabalho. Né? Acontece os eventos de Belém, não está para ir em todos, mas a gente vai em alguns, né? A gente leva o nome do museu, a gente leva a pessoa que começou a colecionar. Hoje, para mim, é o mais importante. Porque eu colecionar é fazer história. Né? Então eu falo assim para meus filhos: tá, de muito tempo eu vou embora, eu vou partir, né? Eu vou morrer. Então isso aqui é de vocês, cara, é um legado. Né? Então lá no Tô Comendo, tu vai ler. É proibido a venda. O museu, das peças. Eu quero tu, Tony, eu quero tu, Tomás. Vocês têm que continuar a levar essa cultura para aquela criança lá que está lá atrás, que não tem acesso. Quem é o mais velho dos dois? É o Tony ou o Tony? Tony. Tony é o que eu vejo nas fotos contigo nos eventos? O menorzinho é o Tomás. Ele está mais ativo comigo na Tomás. Pô, que bacana. Não, é bom que aí já vão aprendendo, vão... E tem uma parceira também que é a Tati nessa caminhada, né? Nos últimos anos. A gente conheceu a Tati, né? Então hoje ela faz parte da família, né? E do museu, né? Um ponto bem interessante, né? E eu não tinha mais ninguém, né? Então, de repente ela surgiu, né? No 3º mês de namoro, ou foi no 2º, a gente ia comemorar, né? Uma coisa bem engraçada. Aí quando eu vi, eu recebi um telefone. Pá, o telefone tocou. Para me comprar um valor muito grande de brinquedo. Aí eu esqueci o passeio, peguei ela debaixo do braço, fui e falei assim... Comprar um brinquedo. Fui comprar um brinquedo lá pro meu cliente. Enfim, é muita coisa, Paulo. Ai, caramba, que bacana, Tony. A gente acompanha e fica muito feliz, porque quando a gente teve o primeiro contato, né, que foi lá no início do Cartas na Manga, a gente compartilhou esse sonho, né? De você do museu, nós do projeto estava começando, e hoje o Cartas na Manga já também caminhou um bocado, já tem muitas histórias para compartilhar, e a gente vive essa emoção, compartilha essa emoção de que as coisas são semeadas, não é? Com certeza. Nada acontece do dia para a noite, assim. Então tudo é plantado, tem que regar para a semente poder germinar, né? É o sonho. E o Vozes de Bairro é isso, o museu é isso. Então, por isso que a gente se identifica tanto, se inspira e acredita que tem um futuro, brilhante. E eu queria saber de ti. Quando eu, às vezes, paro lá e olho o Carta na Manga, eu fico pensando, olha, de onde veio, como estamos e para onde queremos chegar, né? São 3 etapas. São 3 etapas. Sabe aquele momento que tu para e tu contempla e fala, olha, já caminhamos até aqui. Quero saber do Tony, de madrugada, quando ele acorda e vai lá e entra, o que passa na tua cabeça quando tu olha ali o teu entorno? Eu olho ali, cara, eu me sinto realizado, né? Foi um sonho que eu pensei, foi um sonho que eu projetei e hoje eu posso oferecer para a sociedade, para as crianças, essa parte cultural, social. Quando eu olho para aquilo ali tudinho, cara, me sinto bem, né? Por quê? Porque o sonhar nunca vai envelhecer, né? Então, a gente pode ter 30, 40, 50 anos, mas não deixa o teu sonho, né? Então, quando eu olho para aquilo ali, cara, eu fico muito feliz, né? Eu fico feliz em ter aquilo ali, não é meu, não é teu, é de todo mundo, né? Então, é uma coisa muito, muito rica, é uma coisa muito forte. Te recarrega quando tu tá meio para baixo, assim, tu entra lá naquele lugar. Até porque eu moro no museu, né, cara? Então a gente conversa muito com eles, né? Eu falo muito. Então, eles viram toda a minha trajetória. Os primeiros viram checar os outros, né? Os outros já viram checar os mais novos. Então é toda uma sequência. Parece o Toy Story, que os bonecos ficam vendo a história. Por aí, né? Então...
Olha só, eu perdi o meu irmão há pouco tempo, né? Então eles todos me deram força. Esse cara tá doido. Por incrível que pareça. Eu sabia que o meu irmão não ia faltar. Então, quando a minha família sentou comigo, Tony, o que é que você acha? E não falta. Como não falta? Ah, não volta da internação que ele tinha. Ia estar naquele processo de fazer a passagem. Então, isso aqui para mim marcou muito, né? Então, até hoje, né, não só pelo fato particular de perder um irmão, mas te oferecer, como eu te falei, a cultura, a arte. Olha só, uma criança que não come. Olha só, a criança passa o tempo todo na rua, não come. Ela chega em casa, o pai bate. Ela não tem atenção. Então, quando eu recebo uma criança dessa lá no meu espaço, no nosso espaço, um abraço. Ela quer um abraço. Ela quer uma troca de olhar. Ela quer ser acolhida. Então, eu olho muito para a mão, eu olho muito por dedos. Se a criança sofre abuso, se ela fuma, se ela usa droga. Tá tudo aqui, né? Tá? Quando a gente criou isso tudo aqui, eu sabia todos os pontos que eu teria a checar. Quando eu chequei, eu tô aqui. Eu não quero ficar lá em cima. A sociedade, ela te pede muita coisa. Eu sou contra a burocracia. Eu recebo muita crítica. Não, você é assim. Eu não sou assim, né? Então, as pessoas têm uma certa visão do Tony antipolítica, anti-burocracia. Então, eu sou assim. Se for para me levantar a bandeira da cultura, é a cultura e a arte. Mas hoje, Tony, sem a política, tu não vai crescer. Estou bem aqui, ó. Então, olha só. Uma vez me perguntaram, Tony, se a sociedade, se a política, o sonho, pros caras, tu pensa que os caras dão lá bem? Não estão bem. Os caras não dormem, os caras não comem, vive de aparência. Eles estão ali fazendo uma questão, uma capa. Aí entra a questão da cultura, entra a questão da literatura. 64. Beleza, muita história para contar. Muita história, né? Tony, nosso tempo voa, a gente está na reta final da nossa conversa, mais uma vez um encontro contigo, a gente fica muito feliz de ver o quanta coisa boa já aconteceu desde a última vez que a gente pôde conversar. Para quem estiver assistindo, dá uma olhada no nosso canal, tem um vlog visitando o Museu de Brinquedos Antigos de Belém, tá muito bacana, e também tem um episódio lá no início do nosso Carta da Manga que você participou, mas quando a gente fala de bairros, a gente tinha que vir aqui compartilhar ainda mais tua história para a galera que está acompanhando. E agora, pode deixar a Mônica aí embaixo, porque agora nós vamos fazer um pouco de mágica. Bora lá. Vamos brincar com a mágica. A mágica também é um exercício de imaginação. A gente vai fazer isso hoje. Tônio, hoje nós vamos trazer aqui um tesouro. Uma moeda representando algo de valor. Pode examinar, por favor. E tem também uma caneta, um marca-CD daqueles que você marca e não sai fácil. Então, tu vais pegar, fazer uma marca na moeda do lado que tu quiser, uma marca que dê para a pessoa identificar e que tu saiba que foi somente tu que pode fazer essa marca, hein? Tá? Ele vai fazer essa marca e vai mostrar para a câmera para a gente poder mentalizar e fixar essa imagem para a gente, tá bom? Mostra aí para a Adriane, por gentileza. Captou? Certo, Tony. Então, a moeda está aí. Eu trouxe também um pequeno lenço. Certo. Nós iremos... Me dar a moeda aqui, por favor. Você assinou um MV e um T, é isso? É isso? Beleza. Vamos colocar aqui embaixo essa moeda e vou pedir para você segurar mais ou menos nessa distância bem aqui, ó. Pode segurar. Sente a moeda. Isso. Tá. Levanta um pouquinho mais. Ótimo. Max, mostra direitinho aí. Tá? Mostra para a câmera. Perfeito.
E nós vamos fazer o seguinte, Tony, eu vou trazer agora, na geral mesmo, esse pequeno recipiente. Certo. Colorido, assim como os brinquedos lá do museu. E ele vai ficar o tempo todo aqui, ó, em cima da mesa. Na geral, tá pegando? Tá? Onde o Topodígio vai ficar aqui guardando. Ó, vou colocar a mão dele aqui em cima. Perfeito? Perfeito. Tá entendido? Tony, você é o guardião. Não deixe escapar, por favor. Olha que interessante. Porque eu vou pegar aqui na ponta desse lenço e na ponta deste outro também. No já, olha o que vai acontecer. Tu vai relaxar um pouco teu dedo e tu vai sentir a mágica acontecendo, ó. 1, 2, 3, pronto. Olha só, a moeda se desintegra, some. Viu só? Sumiu. Para alguns, ela acabou. Alguns ela encerrou, se desfez. Para outros? Para outros a gente vai já chegar. Mas para alguns ela acabou, não é? Certo. Assim como para alguns, quando tu teve aquela ideia do museu, era uma loucura. Era algo que, não comprou a casa dele, acabou, não é verdade? Verdade. Só que para aqueles que acreditam, o sonho ele é semeado, como eu te falei. Ali embaixo do Topodígio eu tenho um pequeno recipiente que eu vou trazer para vocês agora. Um recipiente pequeno, como um brinquedo. E o mais interessante é que quando eu... Pode filmar essa parte aqui? Eu vou desenroscar aqui, Tony, olha só. E quando eu abro, dentro dele, nós temos um outro recipiente vermelho. Ok? Eu vou desenroscar ainda mais. E dentro desse vermelho, nós temos um outro recipiente azul. Ok? Eu vou desenroscar ainda mais. E olha só. Nós temos um outro recipiente amarelo. Mostrando que todo sonho também tem camadas. Ele é construído pouco a pouco, como tu construiu o museu. E o mais surpreendente é que dentro desse pequeno recipiente amarelo, quando eu desenroscar aqui também, nós temos uma moeda. E essa moeda é exatamente a moeda assinada. Pode examinar? Veja aí. Mostra para o público. Confirma? Confirma. Exatamente a moeda do Tony Cruz. Palmas aí! Tony, que esse número, simples número, ele possa deixar essa mensagem para você, que você continue sendo o guardião dessa riqueza e que todas essas camadas do sonho que tu construiu até agora, elas só fazem tu se fortificar para seguir caminhando por mais décadas e décadas com esse projeto que é o Museu de Brinquedos Antigos do Norte. Valeu! Obrigado. A palavra é sua. Agradecer, né, a Deus, minha mãe. Minha mãe foi uma mãe carreira solo, né? Então, hoje é só eu e ela. Eu tenho muita gratidão, né? Agradecer o convite, Paulo, por estar aqui hoje. Sempre é uma honra, né, participar das entrevistas, dos eventos, né? Como eu te falei, mesmo cansado, estamos aqui, né? Eu acho que Deus tem muita coisa para oferecer para a gente, né? O meu irmão foi embora e deixou muita coisa, né? E aí a gente pensa lá atrás, né? Será de Ocastro, será de Ocastro? Então eu penso muito assim, no próximo, nas pessoas, né? Eu queria ter muita grana para me poder ajudar muita gente, né? As crianças, né? Abrir muitos hospitais, creches. Mas hoje, em especial, eu quero agradecer a Deus, minha mãe, você, Paulo, que sempre acreditou, né, em mim. Aonde eu vou, eu falo de ti, eu falo no carro, na manca, né? As pessoas, tem, né? E para mim, cara, sempre é uma honra participar de todo esse projeto,
todo esse processo todo, né, da arte, né, para me chegar hoje até aqui, né, acho que foi Deus, minha mãe. E assim, a mensagem mais importante hoje é que a gente não desista dos sonhos, né? Mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele seja grande, não parem, né? Projeta, pensa, tudo no tempo de Deus, né? Que Deus ele só vai te dar na hora certa. É isso. Maravilha. E para essa câmera aí, para a galera que é sonhadora, que tem o seu sonho, o seu plano, deixa mais um recado para eles especial aqui nessa câmera, que vai diretamente para aquela pessoa que, assim como tu, um dia teve um sonho e que tá com aquele medo que faz parte do processo, mas que lá na frente tem um galardão, né? Tem uma recompensa. Olha só, a derrota faz parte da vitória, né? Essa derrota, o não faz parte do sim, né? Então, assim, eu pequei muito, não. Hoje eu estou aqui. A mensagem que eu deixo para vocês, né? Não esquece esse medo. Faz. Porque o amanhã pode ser tarde, né? O amanhã talvez não exista. E vocês têm que colocar esse nomezinho de vocês lá em cima, né? É uma forma de realizar o sonho, né? Esquecer o medo e fazer a loucura. Às vezes um pouco de loucura resolve tudo. Maravilha. Tony, novamente, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Mais um gente. encontro. A gente fica muito feliz de ter finalizado Vozes de Bairro. Primeira temporada só. E eu acredito que vão ouvir outras. Essa foi nossa primeira experiência desse formato. Mas a gente viu que tem tanta gente talentosa por Belém, pelo Pará, que com certeza vem uma temporada mais pra frente aí, com certeza, tá? Obrigado. Então, muito obrigado. Quero agradecer a Andréia de Oliveira, que está fazendo nossa tradução em Libras aqui embaixo. Muito obrigado. Adriane, tudo certo aí? Adriane, Max, seu Freitas, que fizeram parte desse projeto ao longo desses dias. A Ednúzia também, que fez a parte de tradução em Libras. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa nossa jornada da nossa primeira temporada desse projeto tão bacana. A gente está muito realizado, fica feliz de poder concluí-lo aqui. E é isso. Quero pedir para a Adriane deixar um recadinho para... Não? Não quer deixar? Então, quero agradecer a vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigado. Conheçam as redes sociais, a rede social do Museu de Brinquedos Antigos de Belém. Sigam o Tony, fortaleçam o Carta na Manga. E muito obrigado aqui à Paróquia da Santíssima Trindade, no Conjunto Maguari, por nos acolher e nos receber para a gravação desse nosso último episódio, tá? Obrigado, Fundação Cultural, Secretaria de Cultura do Pará, Política Nacional Aldir Blanc, Governo Federal, por nos possibilitar levar o nosso projeto audiovisual, que é o Carta na Manga, para mais pessoas. A gente agradece muito. É isso. Tudo certo? Tudo certo. Então Obrigado. vamos até os próximos capítulos. Valeu! Curte Valeu. aí!